dia para você, você que está conosco nessa manhã e você que também se planejou e esteve conosco durante essa semana. Você que está aí para talvez sair para o seu trabalho, se organizando aí, eu quero fazer uma oração com você nesse momento e aí vamos entrar no tema dessa manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo despertar, pela oportunidade de estarmos juntos, embora com a distância aqui do norte de Minas, mas através da tecnologia o Senhor nos coloca próximo um do outro e nesse momento queremos ter uma meditação e que essa mensagem possa tocar no nosso coração. Fica conosco, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem dessa manhã vem falando sobre a fidelidade de Deus, né? E o que Deus espera de nós. Porque Deus nos chama de filho, né? De herdeiros, os seus herdeiros. E dentro de uma estratégia de marketing, existe uma estratégia de que o cliente ele recebe um cartão de fidelidade. E quem tem esse cartão de fidelidade, ele tem ali alguns benefícios que ele pode usar nas compras futuras. Mas para que haja esses benefícios, para que haja esse cartão de fidelidade, é preciso que o cliente tenha uma resposta positiva para que ele ganhe esse cartão de fidelidade. Quantos de vocês não têm um cartão de fidelidade, né? Um cartão talvez ali onde você arruma o seu cabelo, onde você compra roupa ali para sua família, talvez no mercado que você tem uma frequência ali. Acredito que muitos têm esse cartão fidelidade, né? Só que com Deus é diferente. Ele é fiel independente da nossa parte. Independente da nossa reação, Deus ele tem as suas promessas para o seu povo. Encontramos na Bíblia inúmeras provas de fidelidade de Deus, porque ser fiel faz parte da essência de Deus, está no seu caráter. E quero ler aqui pelo menos 4 textos que falam sobre a fidelidade de Deus. Aqui em Salmo 145, verso 17, fala: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Em Números 23, verso 19, fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou também falando, não o cumprirá? Como que Deus é diferente de nós como seres humanos, né? Quantas vezes nós fomos decepcionados, talvez para alguém que fez uma promessa para nós e não cumpriu? Quantas vezes decepcionamos, né? Porque às vezes a gente acabou prometendo em algumas circunstâncias e passou a data e a gente não lembrou, as pessoas ficaram ofendidas até mesmo, porque almejaram aquele momento, aquele dia. Eu tenho aqui 2 menininhas, né? A Júlia e a Laura. A Laura tem 5 anos e a Júlia tem 9 anos. E em algum momento a gente faz algumas promessas. E quando está chegando na data prometida, a Júlia vem ali 2, 3 dias antes. Pai, só falta 2 dias para a sua promessa. Pai, vai dar para cumprir o que você prometeu? Pai, olha que você prometeu. Então a promessa é dívida, né? Esse é um cuidado que nós temos que ter com nossas crianças, que talvez com o seu sobrinho, com o seu neto, porque as crianças você prometeu, ela vai aguardar. E a gente não pode decepcionar, porque a imagem que ela tem do seu pai, talvez do seu avô, elas podem achar que Deus também é um Deus que não cumpre as promessas. Mas Deus, ele cumprirá. Ele não é como nós, né? Que somos falhos, que esquecemos das datas, mas Deus é fiel. Em 2 Timóteo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em Mateus 24, verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vimos aqui alguns textos bíblicos, né, que falam sobre a fidelidade de Deus para conosco. Embora nós somos infiéis, ele permanece fiel em nossa vida. O que esse Deus espera de nós como seus filhos, né? Eu anotei o primeiro item aqui. Deus espera que nós tenhamos fé nessas promessas. A fé nos leva a louvar a Deus mesmo antes que os milagres aconteçam. Aqui no livro de Romanos, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. No verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. No verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha a tamanha fé, né? De forma convicta. A Bíblia diz que Abraão ele tinha convicção e ele dá glórias a Deus
embora no meio de tanta dificuldade, né? Uma idade avançada, já de 100 anos, a Sara também com a idade avançada, a gente vê como é difícil talvez uma mulher engravidar com a idade avançada, mas Abraão ele conhecia Deus e ele sabia que essa promessa seria uma realidade na sua vida. Deus espera que nós tenhamos a fé de Abraão, né? Que nós tenhamos a convicção de que das promessas de Deus é uma realidade na nossa vida. Deus espera de nós também a nossa fidelidade, através dos nossos recursos, nossos dízimos, nossas ofertas. Em Malaquias 3, verso de 8 a 9, Deus chama de roubar a Deus aqueles que é infiel dos dízimos e das ofertas. Mas no verso 10, Deus promete bênção sem medida para aquele que é fiel. Abra sua Bíblia aí, se você tiver em condições, em Malaquias 3,10. Eu quero ler o verso 10 contigo. No verso 10 diz assim: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aqui está uma grande promessa, né? Mas essa promessa que Deus está fazendo aqui, que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar grandes bênçãos, né? Bênçãos sem medidas, Ele está fazendo uma promessa somente para aquele que está sendo fiel. Então que você possa ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que essa promessa de Deus possa ser uma realidade na sua vida e na minha vida. No passado, sempre quando havia uma reforma, havia também arrependimento, confissão de pecados e adoração a Deus nos dízimos e nas ofertas. E isso vemos em inúmeras histórias, né? Mas eu quero citar aqui a história de Neemias. Neemias capítulo 10, verso 38 a 39, é uma história conhecida, onde Neemias ali deixa o palácio do rei, vai até Jerusalém, ele faz a restauração ali do templo, dos muros de Jerusalém, mas ele também levanta ali o templo para que o povo pudesse adorar a Deus nesse local. Mas também nós vimos no texto ali, no verso 38 e 39, além de Neemias chamar o povo para arrependimento e confissão de pecado, ele chama também o povo para que eles pudessem vir e adorar a Deus agora no templo com seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos também a história do rei Ezequias. Segundo Reis 18, verso 3, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. E segundo Crônicas, capítulo 31, verso 6, diz: trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, o seu Deus, e fizeram montões e montões. O rei Ezequias, ele recebe ali o trono para reinar ali com 25 anos, e uma das primeiras ações que o rei Ezequias faz é tirar tudo que profanava o nome de Deus. Ele tirou ali os santos, né, que eles adoravam outros deuses, e ele chama então o povo agora, coloca ali os levitas de forma regional para que eles pudessem cuidar da parte espiritual. Chama também o povo a arrependimento dos seus pecados e a confissão de pecados, mas também ele chama o povo para que eles pudessem agora trazer seus dízimos, as suas ofertas, adorar a Deus. A resposta foi tão grande que o texto 6, verso 6 do capítulo 31, fala que formou montões e montões. Olha a tamanha resposta do povo, né? Então Deus ele espera que nós tenhamos a fé de Abraão. Ele espera que nós sejamos fiéis nos nossos dízimos, nossas ofertas, que nós venhamos adorar esse Deus que tem tantas promessas na nossa vida através dos nossos recursos. Mas também o terceiro passo aqui que Deus espera é que nós sejamos uns discípulos de Cristo Jesus. No livro de Deuteronômio, página 195, ali fala que todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como missionário. Você que já é batizado, você que tem tido aí um relacionamento com Cristo Jesus, você que a sua vida já foi transformada por Cristo Jesus espera que agora nós levamos essa mensagem a outras pessoas. Essa responsabilidade de levar o Evangelho a outras pessoas, ela não está só direcionada para o pastor do seu distrito, da sua igreja, não está somente ali para o ancianato da sua igreja, não está somente para aqueles que pertencem ali à dupla missionária, né, a equipe de evangelismo da igreja, é para todos nós. Jesus ele espera de todos nós que nós sejamos uma testemunha viva nesses dias, nos nossos dias, pregando essa mensagem que transforma, levando a esperança a outras pessoas. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é para que a gente tenha o senso de urgência da pregação do evangelho, para que a gente possa levar essa mensagem a outras pessoas.
No livro de Mateus 28, 19 e 20, diz assim, ó, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20, aqui está uma grande promessa, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que promessa linda, né, de Cristo Jesus, eu quero estar contigo todos os dias. E como nós temos perdido a oportunidade também de forma diária na nossa vida, a gente tem falado de tantas coisas, né? A gente fala talvez de uma roupa, a moda do momento, a gente fala a questão do futebol, a gente fala a questão da política, né? Um assunto tão falado nos nossos dias. Mas o quanto que nós temos falado de Cristo Jesus? Para que haja esse cumprimento dessa promessa, Jesus Cristo de forma diária na nossa vida, nós precisamos testemunhar de Cristo Jesus de forma diária. Que eu e você possamos ter a fé de Abraão, que eu e você possamos ser fiéis nos nossos recursos, né, adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas, nós possamos falar de Cristo Jesus de forma diária, mas também em Apocalipse capítulo 22, verso 12, aqui está uma grande promessa, e a grande promessa que todos nós aguardamos, que é, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amigos, Jesus está voltando. Aqui fala que venho sem demora, né? A gente está passando um momento de forma mundial, né? Uma crise mundial. Nós temos visto aí uma crise financeira mundial. Nós temos visto também uma crise política de forma mundial e também uma crise na saúde. Isso são sinais da volta de Cristo Jesus. E que eu e você possamos aguardar prontos esse grande dia da volta de Cristo Jesus. Que nós possamos ter a fé de Abraão, que nós possamos adorar a Deus através dos nossos recursos, através dos dias das nossas ofertas, que nós possamos ser um discípulo vivo e falar e testemunhar de Cristo Jesus de forma diária. Nesse momento eu quero te convidar para que, se você tiver em condições, talvez fechar seus olhos para que a gente possa falar com esse Deus que é fiel todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas inúmeras histórias, inúmeros textos bíblicos que o Senhor tem, que nos deixa muito claro a questão da sua fidelidade. Embora somos pecadores, somos infiéis, mas o Senhor, Ele é fiel conosco. Que nós possamos ter a fé de Abraão, que possamos te adorar e ser fiel aos nossos dias, nossas ofertas, porque tudo pertence a Ti, e que nós possamos testemunhar sobre Cristo Jesus de forma diária na nossa vida. Estamos aguardando o grande dia da sua volta, e que nós possamos levar um número expressivo de pessoas para esse dia. Que o Senhor possa dar uma bênção especial para cada ouvinte dessa manhã. Estamos começando esse dia e colocamos a nossa vida nas suas mãos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.